Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Aqui estamos novamente reunidos sob as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus, nesta segunda-feira de feriado, para poder comentarmos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E desta vez, um capítulo é a essência do amor de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Portanto, nós vamos começar esse nosso trabalho aproveitando o tempo para que vocês possamos ter uma mensagem linda, a interpretação, o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que nesse instante nós vamos trabalhar. Aqui está o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E aqui nós temos uma agradável surpresa, o livro com a capa nova, tá vendo? Um livro novo, substituído, este é o de Carmélia, o meu ainda não chegou. Então vocês têm aqui Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela vai comentar, atualizar, luarizar o pensamento de Jesus nas suas interpretações deste capítulo. É o capítulo de número 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Luz da Caridade, na página 135. Portanto, nós temos hoje, fora da caridade não há salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo de número 15. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles sugere o estudo de 2 itens, mas claro, ela sempre traduz o pensamento das nossas necessidades e às vezes penetra também nos outros itens, fazendo sempre observações oportunas, mas a base é o item 2, que é a parábola mais linda, segundo a veneranda Joana de Ângeles, a parábola do bom samaritano. E o item 10, que é uma mensagem fora da caridade, não há salvação, de Paulo, o apóstolo. Portanto, nós vamos começar com o apóstolo Paulo, que é muito interessante. Aquela carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira realmente é linda. Mas vamos começar nesse estudo do capítulo 15, o item 10 de Paulo, o apóstolo. Quando ele diz aqui, meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados todos os destinos dos homens na terra e no céu. Essa divisa brilha no céu, como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, passai à direita, benditos do meu Pai. É uma mensagem linda. É claro que nós sempre procuramos incentivar, ministrar a nossa palestra em nível de aula para que vocês aprendam, observem. Eu incentivo a pesquisa, a busca das informações, mostro onde eu capto todas essas informações para que vocês já encontrem um caminho já planado, para que vocês possam se atualizar também dentro dos livros que eu separei e pesquisei sob a inspiração da veneranda benfeitora Joana de Ângeles para passar para vocês. Então nós vamos fazer um questionamento. De que salvação Allan Kardec e o apóstolo Paulo se referem? Fora da caridade não há salvação. Então nós vamos encontrar essa resposta neste livro aqui, Em Busca da Verdade. Que página ali? Página 11, olha, 2009, quando ela diz aqui, entenda-se salvação como libertação da ignorância, libertação do mal que existe no íntimo de cada pessoa, toda ausência de crueldade e ausência do mal. Portanto, vocês podem ver na página 11, Em Busca da Verdade, toda essa narração, essa descrição, e a veneranda benfeitora Joana de Ângeles fala sobre salvação. Mas vamos agora, já que nós vamos falar da parábola do filho pródigo, que é uma das mais lindas, é a essência do amor de misericórdia ali que Jesus aplicou e exemplificou para o doutor da lei,
Aqui, vamos começar com o livro Rejubila-te em Deus, no capítulo de número 13, quando a veneranda benfeitora nos diz aqui, o objetivo de Jesus era o de esculpir o ensinamento que ele realizava no imo das emoções, e as parábolas, por centrarem o seu significado nos símbolos, jamais seria esquecido ou adulterado. Foi a técnica pedagógica de que ele se utilizou. Portanto, nós vamos agora observar outra parte interessante no livro Rejubila-te em Deus, como ela diz aqui, o livro Rejubila-te em Deus, é um livro muito interessante esse aqui, Rejubila-te em Deus, na página capítulo 13, quando ela fala, se vocês observarem, tiverem a oportunidade de consultarem neste feriado, seria ótimo, vocês vão aprender muita coisa, como eu estou e continuo ainda aprendendo. Ela narra aqui, uma figueira brava, olha como Jesus se utilizava dos símbolos, uma rede de pescar, uma pérola, uma semente de mostarda, em qualquer idioma e em todas as épocas, se preservam a sua realidade, que facilita o entendimento da narrativa na qual comparecem. E ela continua, as extraordinárias imagens simbólicas de que Jesus se utilizou para ser compreendido e dizer da sua grandeza. Quais são essas imagens simbólicas? Ela cita algumas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Está aqui, Rejubila-te em Deus, no capítulo 13. Mas vamos agora um outro que vocês conhecem, Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 290. Está aqui, quando ele escreve, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. E coisa linda, ele sabia que essas parábolas promovem isso, e Lucas foi tocado e despertado por isso também, mas já nós vamos falar dele. Vamos seguir aqui o nosso roteiro. Temos aqui uma observação interessante que vocês podem dizer, mas as parábolas de Jesus? Sim, vamos falar das parábolas de Jesus. É interessante observar, mas aí onde é que eu encontro isso? Onde é que você aprendeu? Está aqui, olha, sou eu, da professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Amélia Rodrigues, aqui tem tudo. A descrição de cada evangelho, como foram feitos, por que das parábolas e por que Lucas foi atraído pelas parábolas. Então vamos ver aqui a identificação. Olha, Lucas, ele escreveu 28 parábolas, registrou 28 parábolas de Jesus. Mateus registrou 10 e Marcos 2. Vocês reparam aí e observam, mas por que Lucas se interessou por 28 parábolas de Jesus e colocou? Olha, Lucas, ele não ouviu nem acompanhou Jesus. Lucas não era judeu. Ele nasceu na Antioquia, ou Antioquia, como pronunciam, era médico de profissão. Tinha uma vasta cultura helênica. Está aqui, ó, na professora Amélia Rodrigues, na página que está aqui marcada. Ele está aqui, a descrição de todos os evangelhos e como foram feitos. Então, Lucas não era judeu, ele nasceu no norte da África, era médico de profissão, tinha uma vasta cultura helênica. O que é cultura helênica? A cultura grega, de toda a filosofia, ele era profundo conhecedor de Paulo, Sócrates, de Platão, Aristóteles. Então, ele tinha essa cultura helênica fabulosa, era muitíssimo culto. Ele foi discípulo de Paulo, então Paulo convenceu a ele a escrever, disse muitas coisas e incentivou ele a fazer o evangelho. A pedido de Paulo, ele começou a escrever, mas ele não se restringiu só às informações que Paulo... Não, a professora Amélia nos esclarece. Ele ouviu Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ele ouviu e entrevistou Joana de Cusa, Maria de Magdala e o diácono Filipe.
Ari, quem foi o diácono Filipe? Aquele que Jesus convidou para segui-lo e disse: não, Senhor, primeiro deixa que eu vá enterrar meu pai. Parecia piedoso, no entanto ele estava de olho que o patrimônio passasse para ele, segundo as leis judaicas que eu já falei para vocês, porque ele era o filho mais velho e presente no sepultamento era a forma, o ritual, para que o rabino passasse para ele todo o patrimônio do pai. Mas aí é outra coisa, depois ele se casou, ele teve 3 filhas, todas 3 médiuns, eu já falei para vocês, e ele ofereceu toda a sua fortuna posteriormente para a Casa do Caminho, onde lá Pedro estava lá atendendo os aflitos, e todas as noites as filhas se reuniam e recebiam mediunicamente aqueles mártires que morriam sacrificados em Roma. É uma coisa linda. E aí vocês perguntaram, onde é que você vê isso tudo? A professora Amélia Rodrigues é que me ensina e pode ensinar vocês também. É uma pesquisa maravilhosa. Portanto, nós vamos repetir. Ela identifica que Lucas escreveu 28 parábolas, Mateus 10 e Marcos 2 parábolas. E por que esse interesse? Porque ele tinha a cultura grega, ele sabia que dentro daquelas parábolas, como disse Emmanuel, existiam ali sementes valiosas que o futuro ia fazer germinar e nós iríamos ter conhecimento necessário para ir interpretando. Hoje nós temos aí a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, a professora Amélia Rodrigues, que nos ajudam na interpretação, nos esclarecem e lançam luz sobre o pensamento de Jesus, atualizando o pensamento do Cristo com sabedoria, com respeito e fidelidade às lições e o pensamento do Cristo. Assim faz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles. E Paulo realmente, para a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, escreveu o evangelho mais lindo, mais completo, mais rico, porque também, como Paulo era médico, ele se aprofundou e veio as curas de Jesus e relatou todas. Viram o interesse? Como isso é lindo quando nós estudamos e pesquisamos e aprendemos. Eu não estou dando vasta literatura, só estou dizendo para vocês, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles e a professora Amélia Rodrigues. Pronto, façam esses livros, os livros de cabeceira, e comecem a estudar para nós aprendermos mais e valorizar o bom trabalho que esses apóstolos, esses evangelistas fizeram, e os apóstolos também. Mas aí a nossa aula de hoje, ou o nosso aprendizado, que nós estamos também aprendendo, vai ser a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, no capítulo 10, versículos de 30 a 37. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles intitula, ela dá um título à parábola do bom samaritano como o poema do amor de misericórdia de Jesus. Viram como é lindo? Então, nós vamos começar com essa parábola. Começa em Lucas, vamos estudar a parte de Lucas, quando Jesus no templo foi questionado por um daqueles doutores da lei, e ele disse: mestre, que preciso fazer para eu possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? Que é que leis nela? Olha, se ele é um doutor da lei, Jesus então respondeu a pergunta dele com outra pergunta. Então voltou para que ele refletisse. O que é que está escrito na lei? Já que ele era doutor da lei, ele manejava a Torá todos os dias, estudava como todos os dias. O que é que está escrito na lei? O que é que leis nela? Ou seja, como é que você interpreta? Isso todo advogado faz, pega uma lei, vai interpretar, porque a lei está ali, é fria, você vai interpretar e ver as tendências. Então Jesus respondeu: o que é que está escrito na lei? O que é que você lê nela? O que é que você entende como se ele dissesse isso? Então o doutor da lei respondeu. Agora que começa a lição maravilhosa que nós vamos estudar com vocês. O doutor da lei respondeu: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Isso está o primeiro mandamento da lei de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5.
Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu poder. E aí o doutor da lei, olha que ele estava querendo alguma coisa a mais do que isso. Ele foi para o livro Levítico, ele saiu do Deuteronômio, que eram os mandamentos, dos 10 mandamentos da lei de Deus, e foi para o Levítico. O Levítico é outro livro, o Levítico também da Torá, que está na Bíblia, no Antigo Testamento, versículo 19, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam que ele fez ali uma jogada em cima de Jesus, porque Jesus sabia que ele queria, não era a forma como ele poderia ir para o reino dos céus, porque ele já explicava, estudavam isso. Ele queria saber a opinião de Jesus, quem era o próximo. Por isso que estava ali, foi feito para tentar Jesus, no meio de todos os outros judeus que estavam ali. Então vejam bem, e o doutor da lei, ele respondeu colocando os níveis do amor no pensamento judaico. E onde é que você viu isso? Em uma das palestras de Haroldo Dutra Dias, que ele esclarece isso com muita propriedade, os níveis do amor. Então, primeiro, amarás teu Deus. Segundo, de todo o teu coração. O que é isso significa? A sede do sentimento, da razão, para os judeus naquela época, era o coração. E isso era para despertar a compaixão e o planejamento. De toda a tua alma. Para os judeus, segundo Haroldo Dutra Dias, que estudou profundamente, a união do corpo e alma, para demonstrar amor com ações concretas. Primeiro, observar de todo o coração. O coração é a sede do sentimento e da razão para os judeus. Naquela época, eles não entendiam de fisiologia humana. Estava aqui, o sentimento e a razão era tudo aqui. Não era aqui, ó. Por isso que Jesus também, para sintonizar com eles, o que sai da boca vem do coração, as coisas boas. Porque na época o pensamento deles pensava que tudo saía do coração. Então a sede do sentimento e da razão era o coração. Então isso para despertar a compaixão e o planejamento do que ia fazer para atender a outra pessoa. De toda a tua alma, união com o corpo, alma e corpo, para demonstrar amor com ações concretas. De todo o teu poder, colocar tudo que tem a serviço de Deus. Portanto, está aí os 3 níveis do amor: de todo o teu coração, despertar compaixão e planejamento, planejar o que você vai fazer; de toda a tua alma, ações concretas, realizar a ação do amor; e com todo o teu poder, colocar tudo que tem, todo o seu patrimônio a serviço de Deus. E aí ele coloca de Levítico, capítulo 19, versículo 18: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus compreendeu a sagacidade, a esperteza daquele doutor da lei e respondeu doce e suavemente. Disse-lhe Jesus: respondestes muito bem. Elogiou ele, mas completou: faça isso e viverás. Quer dizer, faça isso e você vai viver a vida eterna, seguindo aquilo que está ali. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu poder. Olha, pelo coração, despertar compaixão e planejamento. Segundo, demonstrar amor com ações concretas. Terceiro, colocar tudo que tem a serviço de Deus. Então aí está uma beleza. Qualquer um pode conseguir a vida eterna realizando isso. Mas o que ele queria era outra coisa. E aí disse do Levítico, capítulo 19, versículo 18: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que ele queria saber, quem era o próximo dele, para poder pegar Jesus, colocá-lo numa situação constrangedora. Por quê? Eu vou falar para vocês. Então Jesus respondeu: respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o doutor da lei, querendo parecer que era um justo, olha a forma hipócrita de falar, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Olha, isso aí é uma questão. Para os judeus, o próximo são todos o só da sua raça. Se não for da raça judaica, não é próximo. Mas Jesus, para Jesus, como nos ensinou,
O próximo é a humanidade inteira. E isso está aí, Haroldo Dutra Dias falou, que isso foi conforme Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso. Então, claro que Jesus ia dizer isso para ele. Olha, o próximo, meu próximo, o seu próximo, o próximo de todos nós é a humanidade inteira. Mas ele, doutor da lei, iria dizer não, a nossa escola, a nossa lei, os próximos são apenas da minha raça. Eles eram vaidosos, os judeus. E Jesus sabia disso. Por que ele perguntou a Jesus? Porque queria forçar Jesus a dizer que o próximo era a humanidade inteira. O que contrariava não era da escola dele. Então, simplesmente, ele procurava uma confusão. E dizer, não, o próximo nós consideramos somente aquele da nossa raça. Estava a discussão feita, mas Jesus, habilmente, inspirado como médium de Deus, ele teria de dizer: o próximo é a humanidade inteira, conforme Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso, divulgava. Mas Jesus não. Ele olhou com piedade para o mestre, segundo a professora Amélia Rodrigues, e começou a contar uma parábola para envolver o doutor da lei. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, o ápice da espiritualidade naquela época. E Jericó, o ápice do materialismo, porque o comércio em Jericó era abundante, o dinheiro corria muito. Então Jesus jogou um símbolo psicanalítico maravilhoso. Descia de Jerusalém para Jericó. Despencava do ápice do espiritualismo para o ápice do materialismo. Despojado, ele foi assaltado pelos ladrões, deixaram ele despojado, nu, semi-morto, sem sotaque que pudesse identificar que era um judeu. E para o judeu, quem tocasse no morto, não judeu, era considerado impuro, sujo, porque os ladrões levaram tudo, deixaram ele nu, semi-morto, sem falar. E aí foi que aconteceu. Passou primeiro um sacerdote, olhou, não conseguiu identificar se era judeu, passou adiante. Depois veio um levita, da tribo de Levi, também judeu. Passou, não pôde identificar, segundo a parábola de Jesus. É uma parábola, é uma história. Passou e não fez nada. Depois veio um samaritano, que era detestado pelos judeus. O samaritano, tendo visto o homem caído, olha como Jesus contou a parábola, encaixando nos níveis de amor que o doutor da lei tinha passado para ele, que está no Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu poder. Então Jesus disse: o samaritano, tendo visto um homem caído, foi tocado de compaixão. Olha aqui, primeira parte, amar de todo o coração, despertar compaixão e o planejamento do que vai fazer conforme a necessidade do próximo que está ali caído. Ele foi tocado de compaixão. Aí vem, o que ele fez depois? De toda a tua alma, o amor com ações concretas. O samaritano desceu do cavalo, colocou óleo, azeite de oliva nas feridas e vinho também nas feridas. O óleo o vinho para desinfetar, o óleo para favorecer a cicatrização. Colocou ele no seu cavalo, levou a ele para uma hospedaria, onde cuidou dele. O que é isso? Amor com ações concretas. Teve a compaixão, planejou, viu o que precisava, então colocou óleo, vinho nas feridas, colocou ele no seu cavalo, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E aí foi que aconteceu. Precisava viajar, ele então chamou o dono do hospedeiro, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: olha, está aí para pagar despesas agora, e quando eu voltar eu pago todas as outras despesas. O que é isso? Terceira parte dos níveis do amor, de todo o teu poder, colocar tudo que tem para Deus. Então foi o que ele fez, deu 2 denários ao hospedeiro e assumiu pagar todas as despesas. O maravilhoso que eu acho isso, que a veneranda benfeitora me passou, essa admiração, eu fiquei assim extasiado com essa interpretação, que Jesus usou
dentro do argumento que o doutor da lei colocou, os níveis de amor, ele contou a história que o samaritano cumpriu todas essas etapas. De todo o teu coração, compaixão e planejamento, ele foi tocado de compaixão. Viu o que precisava, colocou óleo e vinho nas feridas, colocou o judeu no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Precisou viajar? Então ele chamou o hospedeiro, deu 2 denários ao hospedeiro para pagar as dívidas, toda a despesa até aquela hora, e assumiu voltar. Quando eu voltar, deve ter dito a ele, pagarei todas as despesas. Então Jesus respondeu, aproveitando a argumentação do mestre, do doutor da lei, e dando tudo de conformidade com Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. E aí, Jesus faz a pergunta ao doutor da lei: qual dos 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Bastaria o doutor dizer, foi o samaritano. Mas como o samaritano era odiado pelos judeus, principalmente os tradicionais de Jerusalém, abominavam os samaritanos, eram considerados heréticos, ele não falou a palavra samaritano. O doutor respondeu para Jesus, aquele que usou de misericórdia para com o caído. Aí Jesus volta e disse, então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Ou seja, mandou ele fazer as ações citadas na parábola, proporcionadas, realizadas pelo samaritano, considerado herético. Vocês observem a coragem de Jesus para contar e convencer quem era o próximo dele. Era qualquer um que houvesse necessidade. E o exemplo, a personagem que Jesus identificou na parábola foi o samaritano, que era odiado, perseguido, considerado herético, que ajudou o judeu. Então, o mestre, o doutor da lei, deve ter engolido aquilo, como dizemos aqui na Bahia, no seco. Porque Jesus diz, vá e faze o mesmo. E aí, o que é que acontece? Precisamos de conselhos agora. Como poderemos seguir essa determinação de Jesus? Vai e faça o mesmo. Poderia ser para mim. Se eu fosse Jesus, Jesus diria, vai e faça o mesmo. Você que está me ouvindo, vá e faça o mesmo. Vá atender os necessitados, procure ajudar. Seja o próximo também dos outros, como os outros serão seus próximos. E procure observar com o coração, veja a necessidade, o planejamento, tenha compaixão e planeje o que precisa para fazer a caridade certa, direcionada para a necessidade do outro. Vamos aqui, Tesouros Libertadores, capítulo 29, quando ela diz aqui, avança pelas trilhas inesquecíveis da mensagem do bom samaritano e demonstre como o amor é amplo, sem distinção de classe, sem distinção de condições, de ódios e rancores, sendo o hálito de Deus é o amor, que sustenta todas as criaturas. Viram como isso é lindo? Vamos a outros conselhos aqui. Olha aqui do livro Segue em Harmonia, no capítulo de número 8. Todos aqueles que conhecem Jesus têm compromisso com o seu ministério, que é o de ensinar a verdade e viver retamente ante a justiça e o dever. Você que conhece Jesus, eu que conheço Jesus, interpretando o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, nós podemos confirmar e ratificar. Todos nós que conhecemos Jesus temos um compromisso com o seu ministério, o ministério dele, que é o de ensinar a verdade com letra maiúscula, que no livro, aqui está, no Evangelho aqui, no livro, esse aqui, ó, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 32, diz que a verdade, na sua essência mais penetrante e profunda, é Deus. Todos nós que conhecemos Jesus, temos o compromisso com o seu ministério, que é o de ensinar a verdade e viver retamente diante da justiça e diante do dever.
Agora vem um pensamento que eu acho maravilhoso. Está aqui, ó, Luz nas Trevas, capítulo de número 2, que tem o título Responsabilidade Espiritual de todos nós. Olha o conselho que ela diz. Não atues esporadicamente como alguém descomprometido com a caridade fraternal. Quer dizer, não atue esporadicamente, quando você tiver vontade, como alguém descomprometido com a caridade fraternal, descomprometido com os ensinamentos de Jesus. Não! A ação do bem deve ser diária, a começar dentro dos nossos lares, com aquelas almas que estão ali encarnadas e que Jesus nos permitiu, sob as bênçãos do Pai de misericórdia, para que tivéssemos contato para resgatar o nosso passado, substituindo, diluindo todo o ódio em nossos corações pelo amor de misericórdia que Ele nos ensinou. Esse conselho é bonito, e eu sempre observo esse, mudou minha vida. Devemos atuar diuturnamente em trabalho do bem, enxugando lágrimas, levantando os caídos, orientando os aflitos. Esse é o nosso trabalho. E ela continua, Luz nas Trevas, nesse capítulo 2, responsabilidade espiritual, quando ela esclarece aqui. Quando te candidataste, espíritos guias interessaram-se em ajudar-te. Se perseveras com responsabilidade, se você persevera com a sua responsabilidade, eles ampliam os teus recursos, os nossos recursos terapêuticos, e utilizam-se com amor e ternura. Se não cumpres o programa estabelecido que nós assumimos, você se afasta do auxílio deles, eu me afastarei do auxílio deles, e ficaremos à mercê de outros espíritos frívolos e levianos. Viram a responsabilidade? Se nós amamos Jesus, se nós absorvemos o pensamento dele através da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, não podemos ficar inertes, envolvidos e deixando-nos envolver pela preguiça ou pelas atrações da matéria. O trabalho do bem é constante. Quem tem fome tem de comer hoje, porque amanhã pode não estar vivo. Quem está chorando precisa de um consolo hoje, que enxuguemos as lágrimas e orientemos, coloquemos o nosso ombro para consolo, para que ele dê um abraço. Tudo isso é necessário, e o mundo está oferecendo tantas vítimas e tantos necessitados que nós não precisamos escolher. Dentro do nosso lar, já começamos a ter os necessitados junto do nosso coração. Segue em harmonia. Cadê ele aqui de novo? Olha, capítulo 8, quando Joana de Ângeles escreve: e Jesus, o mestre ressuscitado, que retornou ao convívio dos seus por amor, permanece esperando a decisão de cada um para segui-lo, ou permanecer na ignorância e na desdita por eleição própria. Nós devemos todos em uníssono dizer: não, Senhor Jesus, nós seguiremos os teus passos, nós absorveremos a tua doutrina, nós realizaremos o bem conforme a recomendação que o Senhor nos determinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos fazer isso. E aqui também, no capítulo 8, ela nos dá um conselho, como se estivesse vendo cada um de nós. E eu vou tirar da segunda pessoa para colocar na terceira, para que o atendimento seja mais fácil para quem está nos ouvindo e acompanhando. Rasgue, rompa a carapaça que impede os seus movimentos, o meu movimento, e saia a cantar a compaixão, o conhecimento da verdade e a vivência do amor, dando a nossa contribuição para tornar as pessoas menos felizes e mais plenas de ternura, olha que ela continua, distendendo os braços gentis a quantos se te acerquem, onde estejas, e conforme te encontres, sentirás as carícias da fraternidade, orvalhando o seu espírito. Orvalhando é o orvalho, quer dizer, olha, trazendo umidade celestial para o nosso espírito, enquanto o amor te ampliará os contornos do sentimento e te oferecerá
a indescritível alegria de viver. Mas como isso é a realidade de quem ama, é a realidade de quem contribui com Jesus, distendendo os braços, abrindo os braços, gentis, não é com raiva, distendendo os braços gentis, a quantos se te acerquem, onde estejas e conforme te encontres, sentirás a carícia da fraternidade, orvalhando o teu espírito, enquanto o amor nos ampliará os contornos do sentimento e nos oferecerá a indescritível alegria de viver. Viram a recompensa como é linda para se fazer o bem? Por isso, meus queridos irmãos, nós vamos fechar com o pensamento da veneranda benfeitora no livro Jesus o Evangelho, à luz da caridade, quando ela nos diz aqui: não poderia haver melhor modelo para ensinar o amor que se esplende na ação da caridade do que a figura do samaritano escolhida por Jesus, considerando o seu desvalor, o seu pouco valor para os judeus, a indignidade que lhe atribuíam. Sendo samaritano, quem socorre o adversário sem fazer qualquer interrogação, sem ao menos se lembrar de que aquele judeu que está caído e espoliado é alguém que sempre o maltrata e o desconsidera, e que, por sua vez, deixaria o samaritano aos abutres e à morte, sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse oposta. Quer dizer, se o samaritano fosse assaltado, estivesse ali, olha, nu, quase à morte, o judeu passaria ao lado, deixaria aos abutres e à morte, sem qualquer sentimento de culpa. Então o samaritano sabia disso tudo, sabia, compreendia, mas ele mesmo assim foi, sabendo que continua que aquele judeu caído, quando se recuperasse da saúde, quando se recuperasse, primeiro, sabendo que foi o samaritano que ajudou, não ia agradecer ao samaritano e continuaria odiando o samaritano. Mesmo assim, o samaritano, sabendo de tudo isso, ele fez a caridade. E Joana conclui: é esse, meus irmãos, o sentido da caridade com Jesus. Não se trata da doação que humilha, do oferecimento de coisas e pertences inúteis que estão nos nossos armários, dos excessos que entulham móveis e morfam os armários. Não, é para dar o coração, era dar-se no sentido de oferecer àquele que precisa. Portanto, ela conclui de uma forma maravilhosa, como eu vou concluir para vocês, procurando não fugir do pensamento dela. A parábola do bom samaritano é um poema da mais profunda psicologia do Mestre para com a humanidade, tornando-se necessário a cada indivíduo atender à ordenança, à ordem. Então, vai, diz Jesus, e faça o mesmo. É assim, meus queridos irmãos, que nós devemos fazer. É assim que nós devemos proceder para que a nossa vida seja iluminada por esse amor e abençoada por Jesus em todos os minutos da nossa existência. Por isso que eu fui presenteado quando eu faço o comentário deste capítulo, desta parábola, que realmente é linda e traduz a essência, esse poema do amor de misericórdia de Jesus, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles: recebam, como eu estou recebendo agora, o amor de Jesus em nossos corações. Mantenhamos o nosso compromisso de ajudar Jesus, fazendo sair de nossos corações, escancarindo as portas da nossa alma, para que eflua os doces vapores do nosso amor, acolhendo o que sofre, orientando, levantando os que estão caídos, enxugando lágrimas, para que possamos ser dignos e merecedores de poder um dia ouvir de Jesus: sentai à direita, ó bendito de meu Pai. Que Jesus os abençoe, todos vocês que estão me ouvindo. Que Jesus os envolva com muita paz, com muita luz, com muita ternura e com muito afeto. E que jamais, jamais vocês abandonem das fileiras do Evangelho à luz da psicologia profunda, sob a égide do Evangelho segundo o Espiritismo,
codificado pelo nosso irmão Allan Kardec, porque as luzes da doutrina espírita, codificada pelo mestre de Lyon, Allan Kardec, é o farol para as nossas vidas, fazendo com que sintamos o Evangelho de Jesus com mais esplendor, com mais amor à humanidade, com mais vontade de servir, tendo o prazer de amar indistintamente. Que Jesus nos abençoe, que a nossa Mãe Maria Santíssima continue intercedendo por nós junto ao seu Filho amado, para que ele tenha a paciência necessária para continuar nos ajudando, orientando, iluminando os nossos passos, para que com o auxílio de espíritos de escola, como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, a professora Amélia Rodrigues, podemos nos manter seguros e fiéis aos compromissos assumidos e com a ajuda dos espíritos amigos que nos acompanham e do nosso anjo da guarda que permanentemente está conosco, possamos sair desta encarnação vitoriosos para sermos recebidos no plano espiritual por aqueles que torceram por nós, que nos orientaram, nos ajudaram em abraços de luz, de olhares de ternura, de felicidades supremas por mais uma vitória alcançada. Fiquem com Jesus no coração, com Deus no pensamento e que suas mãos sejam as representações de Jesus na disseminação do seu amor na face da terra, porque o amor é a força maior e a única capaz de mudar toda essa face da terra que nós vemos hoje, para que ela se transforme num mundo de regeneração. Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e sintam-se abraçados e beijados no coração por este pequenino e último dos servidores do Cristo, que procura e se esforça cada dia para fazer melhor, em benefício de todos vocês e de mim mesmo. Que assim seja.